como é que tudo começou, né? Num almoço, a gente começou a pensar como é que a gente faria para sensibilizar os advogados para a importância da mediação. A gente chegou à conclusão de que, na verdade, os advogados seriam os grandes legitimadores dessa prática, pelo menos no que, né, no que tange aos casos que tivessem alguma repercussão jurídica. E aí a gente começou pensando num projeto piloto, né? Então, a ideia era trabalhar alguns casos que fossem emblemáticos para os advogados, né, e que pudessem permitir a nós a percepção de como essa história ia funcionar, né? Aí o Úrsula podia contar pra gente como é que funcionou o projeto piloto. Foram 14 casos, a nossa preocupação era de avaliar como é que seria o desenrolar dessas mediações, quais eram os aspectos que a gente deveria melhorar, né, ou adequar, enfim. Tivemos o caso de um juiz com uma advogada, uma discussão de honorários. Depois a gente teve uma dissolução societária, que foi um caso muito interessante, porque essa sociedade de advogados, na verdade, ela se deu por conta de uma amizade longa entre os sócios, né? E aí, quando ela engravidou essa advogada, ela foi desligada do escritório apenas por um e-mail. E era interessante que ela trazia na fala dela a mágoa, né, a tristeza dela de ter sido desligada do escritório, não pelo escritório em si, mas por conta da amizade que ela tinha com o outro sócio. Foi um caso que durou quase um ano, porque a gente não conseguia adequar as agendas, né, dos dois advogados enfim, compor essa adequação de sala, disponibilidade de sala, com a composição dos horários e dias, mas ao final a gente fez um acordo muito bacana, onde ela pôde receber financeiramente aquilo que ela esperava, e ainda ela conseguiu restaurar essa comunicação e voltar a falar com o sócio, que era um grande amigo dela. Teve o caso do desembargador. Teve o caso de um desembargador. Um advogado. Foi interessantíssimo, resolveu no mesmo dia. Resolveu no mesmo dia, verdade. E com pedido de desculpa. Lembra disso? Enfim, depois a gente teve, depois do projeto piloto, né, a gente teve a ideia de fazer a mediação no Tribunal de Ética. E aí a gente precisava passar pela aprovação do Conselho. Estruturamos um projeto. Esse projeto foi submetido numa reunião. E os conselheiros acharam muito interessante, mas ficaram muito preocupados com a questão de e se existiu uma infração ético-disciplinar? Como é que a gente faz? Assim, o acordo não pode afastar a punição. E o entendimento foi de que, então, mesmo que se celebrasse um acordo, esse acordo seria levado à apreciação do relator, para que o relator pudesse identificar se era caso de arquivamento ou se era caso de, eventualmente, abrandar a pena, né? Aí a gente pensou num código de ética, de normas éticas e procedimentais. A próxima etapa foi a gente pensar num código de ética e de normas procedimentais que acolhesse não apenas os princípios da mediação, mas que também ficasse compatível com a OAB, né? Que também acolhesse todas as questões que são relativas a estar na OAB, né? E além disso, tivemos também que adequar o Código de Ética e de Regras Procedimentais para os nossos mediadores, que são mediadores voluntários. E também, então, isso precisava ser levado em consideração na hora de chegarmos numa unidade, né, num resultado que levou um ano, em meio a reuniões e a gente trocando ideias e pensando como fazer esse código representar todos esses princípios que a gente queria e conseguimos chegar num resultado muito bacana. E acho que foi lindo, né? Porque foi uma metáfora da mediação, porque afinal de contas foi co-construído por muitas pessoas, por todos aqueles que depois fariam a mediação, né? Bom, depois disso, a gente precisava pensar, né? Já que a gente tinha um código de ética, tinha a aprovação do conselho, a gente precisava pensar que casos seriam levados, né, a essa Câmara de Mediação. Então, depois que ela foi criada para atender ao Tribunal de Ética, nós tínhamos uma questão, né, que era exatamente que casos seriam encaminhados a essa Câmara. E aí, enfim, os casos que são levados à Câmara, normalmente são aqueles casos
que apresentam alguma falha de comunicação entre o advogado e o seu cliente, né? Não que não hajam outros casos, né, envolvendo outras questões, mas a maioria deles são casos, por exemplo, de clientes que não conseguem contato com o seu advogado por algum motivo qualquer, né? São clientes que não entendem o que o advogado está falando, porque o linguajar do advogado é muito difícil para o leigo, e tem advogados que têm dificuldade de falar, né, de uma forma que o seu cliente compreenda. Então esses casos, portanto, são os casos que que a Câmara de Mediação atende, né? E, como já dito, caso o cliente, seu advogado, não chegue a um acordo, aquele caso, portanto, seguirá o seu regular caminho dentro do Tribunal de Ética. E mesmo que haja um acordo, também, da mesma forma, o relator daquele caso vai analisar se ainda é possível ou se ainda há necessidade de uma punição ético-disciplinar, né? E aí o bacana é que quando a gente completou 500 casos, a gente abriu para também mediar casos oriundos da Central de Atendimentos e da Ouvidoria, que eram casos ainda não institucionalizados. Mas aí a gente tinha outros desafios. Exatamente, que era uma vez que não houvesse acordo entre essas pessoas, né, entre clientes que fizeram uma reclamação contra o advogado junto à Central de Atendimentos ou Ouvidoria, se esses casos, enfim, poderiam ser também levados ao Tribunal de Ética, caso esse cliente desejasse, né? Então o mediador, ele tem uma obrigação ética, né, de perguntar a essa pessoa se ela tem interesse de continuar aquele procedimento agora junto ao Tribunal de Ética e Disciplina. Mas a gente chegou à conclusão de que nesses casos o índice de acordos era muito maior, porque como ainda não está institucionalizado, né, as pessoas tinham mais disponibilidade. E o advogado também se sente mais à vontade, né, quando esses casos não estão ainda institucionalizados, né? Bom, nesse momento a gente parou para pensar assim, quais eram as nossas dificuldades, né? Quais eram os nossos desafios. E aí a gente chegou à conclusão de que, por exemplo, advogados que tinham mais de 5 representações não tinha cabimento, advogado que tinha suspensão não tinha cabimento, né? Se alguém não comparecesse injustificadamente, não fazia sentido ficar adiando, né? Enfim, a gente estava pronto para a Câmara Privada. Qual era a proposta da Câmara Privada? A proposta da Câmara Privada era oportunizar que os inscritos na OAB, advogados, estagiários, sociedades de advogados, pudessem experimentar a mediação em qualquer situação da sua vida, profissional ou pessoal. Para isso a gente precisava a gente precisava, para além do Código de Ética, que foi adaptado para também servir para a Câmara Privada, a gente precisava de um sistema operacional, né, um sistema de gestão. E aí Sérgio desenhou o sistema para a gente. Quando a Paula me contactou, ela me trouxe um desafio muito grande, porque na verdade até então o corpo de mediadores trabalhava de forma voluntária, e agora ia ser uma câmara e que haveria uma remuneração. E aí, como é que ia escolher o mediador que ia participar de uma dupla? Ninguém queria assumir isso, porque não era uma questão de amizade ou de qualquer, né? Teria que haver um critério para poder selecionar as duplas de mediadores. E aí o grande desafio do sistema foi exatamente a gente poder identificar esses critérios e automatizar uma lógica que pudesse receber os vários casos e ir selecionando. Então a gente começou a se reunir para pensar em como é que seriam esses critérios, né? E havia uma história de base que precisava ser mantida, né? Porque as duplas elas tinham que ser a formação capacitada para o caso, porque cada caso tinha uma natureza de controvérsia e a gente então tinha que juntar os mediadores melhores e mais adequados para aquele caso. Então isso era um critério. Outro critério era poder valorizar as pessoas que já tinham cedido horas de forma voluntária para a Câmara Institucional. Então isso era um outro critério, essa quantidade de horas. Outro critério era a compatibilização das agendas.
as agendas que precisava ser compatibilizada, porque cada mediador tem lá, enfim, um pode de manhã, o outro tem que poder na quarta de manhã também para poder formar aquela dupla, né? Afinidades profissionais eram outro critério. Então todo mundo era muito amigo, mas para o trabalho profissional havia uma necessidade de manter uma complementariedade dos perfis dos profissionais. Então eu poderia dizer que eu mediava muito bem com A ou com D, e assim todos os mediadores poderiam também formar as duplas com afinidades profissionais. E tinha mais critério. Por exemplo, se um mediador já estiver mediando, então já tem um caso rodando com ele. Então a ordenação, o oferecimento dos mediadores para o solicitante daquele caso vai vir numa outra ordem, porque como ele já tem um caso, ele vai para o final da fila e favorecer, então, sempre que todos os mediadores possam circular e possam exercitar e crescer dentro da sua experiência, né? Então a gente sempre teve esse olhar de que a Câmara é um ambiente para formação desses mediadores, né? E isso foi sempre uma preocupação. Por isso que também dentro desses critérios a montagem da experiência era uma outra questão. Então mediadores com mais experiências podendo fazer dupla com outros com menos experiência, para poder exatamente trazer todo mundo para um patamar de qualidade que fosse de excelência, como a gente sempre falou e sempre trouxe. Perfeito. E aí a gente tinha o cuidado com a interdisciplinaridade, né, de ter sempre o estímulo da interdisciplinaridade sem desconsiderar o único pedido que a OAB fez pra gente, que era de um dos mediadores ter formação jurídica. Isso era um critério básico também do sistema, sempre ter um dos mediadores advogado. Bom, para além disso, nesse meio do caminho, a gente pensou, poxa, a gente tem os advogados, estagiários, sociedade de advogados, todos eles contemplados, né? Mas e aqueles alunos de direito que ainda não são inscritos na OAB, ainda não são estagiários inscritos na OAB? E aí a gente pensou na ideia, né, da Semana Universitária, que aconteceu em diversas universidades. Clara, conta pra gente. Foi super legal, porque ao longo da semana a gente fez, na verdade, palestras, enfim, promovemos a disseminação da cultura da mediação em nove universidades. A gente fez uma parceria, na verdade, a OAB com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público também. E com as câmaras privadas, para que, na verdade, todas pudessem compartilhar a sua vivência na mediação com os alunos e trazer uma novidade para eles, porque muitos ainda eram de período muito no início da faculdade, ainda não tinham nenhum contato com a mediação. E foi, na verdade, uma semana, a gente teve um retorno muito positivo dos alunos, foi uma semana assim, espetacular para começar os trabalhos com os universitários. Enfim, então no final das contas a gente tem hoje 7 anos, né? A comissão existe desde 2008, mas a nossa Câmara tem 7 anos de percurso, né? Ela foi sendo amadurecida aos pouquinhos, né? E eu queria dizer que, assim, acho que o grande mérito dessa Câmara, desse projeto, é a parceria de tanta gente boa, né? As pessoas sempre muito unidas, muito coesas, em busca de um sonho comum, né? A comissão tem em torno de 100 membros, né? E acho que isso é muito importante. E 86 mediadores. Exatamente. Então é realmente uma Câmara que agrega, é uma comissão muito agregadora, né? E tem tudo a ver com a mediação também. É verdade. Um grande desafio da mediação hoje é engajar os advogados, né, a comunidade jurídica como um todo na sua utilização. Então, essa iniciativa da OAB é absolutamente pioneira nesse sentido. A ideia de convidar os advogados para virem para a casa do advogado, onde eles vão tratar os seus conflitos por meio de um processo de mediação, vai fazer com que eles, tendo essa experiência prática, depois fiquem muito mais confortáveis e até legitimados para poderem indicar a mediação para os seus próprios clientes. A importância dessa experiência é que gera uma conscientização, né, no advogado, de que ele pode oferecer mais uma ferramenta para o seu cliente,
né? Não somente a via judicial, arbitral ou negociação, que também possa atender aos interesses e que gere uma satisfação maior quando se obtém um acordo. E também traz uma nova forma de atuação, no sentido de que o advogado legitima o protagonismo do seu cliente, dando uma maior eficiência a um possível acordo. Um ponto positivo é que a nossa percepção nos traz que quando as partes constroem juntas um acordo, a sensação de justiça é muito maior, né? E com isso os acordos são mais eficientes, né? São mais efetivos e com isso, por consequência, diminuem eventuais demandas judiciais. Talvez um processo para homologar um acordo, enfim, mas que diminuem as demandas. E um fator de sucesso dessa prática, sem dúvida, é ela ter sido abraçada pela Comissão de Mediação da OAB, que é uma comissão numerosa, né? São quase 100 membros, e dentro da própria OAB, né? É importante lembrar que, na verdade, essa Câmara, ela já tem esse projeto já tem quase 7 anos, né? Num primeiro momento, trazendo os advogados para mediação em questões ético-disciplinares, e agora com essa vertente para tratar as questões pessoais e profissionais dos advogados. Sempre houve, por parte da OAB, uma preocupação muito grande também com a qualidade, né, desses mediadores, para que essa experiência dada aos advogados fosse sempre a melhor possível. Sim, mediadores capacitados, né? E essa sempre foi uma grande preocupação, um grande cuidado. Essa educação continuada. Nós fazemos, né, grupos de estudo periódicos, grupos de trabalho, trocas de conversa, de situações, supervisão, e com isso fica muito rico e a gente consegue manter essa educação continuada. E outro cuidado também foi quando a gente fez o código de ética, que ele foi muito trabalhado, muito detalhado, com muito cuidado, cada ponto muito pensado, né, por todos. São pontos, acho que, muito fortes, né, de sucesso, que levaram a esse sucesso, a meu ver, a nosso ver. Essa junção de qualificação, né, do corpo de mediadores, junto com os cuidados da educação continuada e mais o código de ética, acho que a gente pode pensar no somatório da infraestrutura que a gente tem, que é a Secretaria das Comissões, que dá um apoio muito grande, né, para que tudo aconteça de uma forma eficiente e com excelência, e a criação de um sistema, né, pioneiro para a gestão de uma Câmara privada dentro de uma OAB dentro do Brasil. Então, esse sistema, ele, quando solicitado por um advogado ou um outro inscrito, um estagiário, ele tem uma plataforma que proporciona uma satisfação no sentido de que você é bem atendido, de que você tem as respostas necessárias dos mediadores e que você vai ter a certeza de que o seu caso vai ter a atenção devida pela Câmara. Bom, para atuar como mediador na nossa Câmara, tanto na vertente institucional quanto na vertente de inscritos, é necessário ter a formação mínima que o CNJ exige. Na vertente institucional, a gente exige a prática teórica completa, a parte teórica completa. A parte prática, ela pode estar em andamento, não precisa ter sido concluída. Já para a Câmara Inscritos, além da parte teórica, é exigido também a parte prática, né? A gente precisa que tenha uma conclusão dessa segunda etapa. Na vertente de inscritos, além desse requisito mínimo do CNJ, a gente exige a participação em grupos de estudo. A nossa comissão oferece educação continuada, né? A gente oferece vários grupos de estudo ao longo do ano para que os mediadores estejam sempre se capacitando, atualizando, sempre renovando tudo que eles têm de conhecimento ofertado para que atuem de uma maneira melhor e mais bacana na Câmara. Então, além do CNJ, além dessa participação em grupos de estudo, a gente tem também uma exigência de ter mediado 50 horas na vertente institucional. Então, são esses 3 requisitos para ser mediador na vertente inscritos, e na vertente institucional a gente precisa da formação teórica completa e da prática em andamento. Mas em ambos os casos, os mediadores sempre atuam em comediação, sempre juntos, né? E um desses mediadores sempre tem uma formação jurídica, necessariamente. E o outro pode ter alguma outra formação que não a jurídica. A gente atua assim porque a gente entende que a interdisciplinariedade é muito importante no atendimento dos casos. Então, a gente tem, por exemplo, duplas formadas com um de formação jurídica e outro economista, profissional de TI,
psicólogo, assistente social, administrador, são várias profissões que compõem o nosso time de mediadores e que essa atuação em conjunto faz com que a gente tenha um olhar privilegiado para o que a gente está atendendo. Oi, eu sou a Kátia, da Secretaria das Comissões. Aqui na Secretaria das Comissões nós temos diversas comissões, dentre elas a Comissão de Mediação de Conflitos, que tem um número razoável de mediadores. Os processos de mediação, eles vêm para a Secretaria através de uma triagem do Tribunal de Ética, que faz uma seleção e nos envia. Eles também são enviados através da Central de Atendimento ou através da ouvidoria da OAB. Aqui a gente também faz uma pré-triagem que escolhemos a dupla de mediação, verificamos primeiro se o processo pode ser mediado. Em caso de processos que os advogados tenham mais de 5 processos no Tribunal de Ética ou estejam suspensos, nós não fazemos a mediação, mas após essa triagem a gente seleciona uma dupla de mediadores, né, que é composta por mediador advogado, né, e um outro mediador de uma outra profissão. A gente prefere para ter uma dupla mista, né? Após isso, nós fazemos o agendamento da mediação com as partes, com os mediadores, né? E após a mediação é feita toda uma avaliação do processo, como foi o andamento, e nós temos tido assim um número substancial, e a cada ano a gente cresce um pouco mais, né? Para vocês terem ideia, a gente antes do ano de 2015 nós tínhamos feito 82 processos de mediação. Em 2015 foram feitos 164 processos mediados e em 2016 242 processos. Para vocês terem uma ideia, só esse ano de 2017 nós estamos com 659 processos em andamento de mediação. Então tem sido assim bastante volumoso a procura por causa de todo o sucesso que a mediação tem conseguido resolver. Aqui na Secretaria nós somos 7 funcionários, né? Ao todo somos 7 funcionários para atender a todos esses processos, a todas essas demandas.